Item número SCP-132. Classe do objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. Todas as instâncias de SCP-132 devem ser catalogadas e gravadas com uma marca identificadora apropriada. Quando não estiver sendo utilizado, SCP-132 deve ser armazenado no setor de contenção. Não é necessário qualquer autorização especial para visualizar os arquivos relacionados a SCP-132 e amostras de SCP-132 podem ser solicitadas para uso como decoração de escritório em qualquer instalação da Fundação que não seja de comando. Após o incidente 132-1, nenhuma amostra de SCP-132 deve ser retirada da área de contenção 23 sem aprovação do diretor de setor. Após o incidente detalhado no adendo 3, os procedimentos padrão de classificação foram aplicados a SCP-132. Descrição: SCP-132 se apresenta na forma de uma série de tetraedros de vidro, cada um com lados de 10,3 cm. Cada amostra de SCP-132 parece conter uma área de areia de deserto. Ocasionalmente, escorpiões e outras criaturas do deserto entram nas áreas contidas pelas amostras de SCP-132, como se estes trechos fizessem parte de um terreno contínuo. Criaturas no interior de SCP-132 não demonstram perceber a existência de nada que esteja fora do objeto. Até agora, tentativas de influenciar as áreas contidas em SCP-132 fracassaram. Observações da vida animal contida em SCP-132 se mostraram inconsistentes. Grupos de amostras sequenciais apresentam consistência interna, e foi confirmado que os objetos representam áreas de todos os maiores desertos existentes. Não foi descoberto nenhum método para indicar a localização exata de cada amostra. Funcionários observando o SCP-132 são recomendados a atentar para quaisquer características no terreno capaz de identificar sua localização. Registro de experimentos com SCP-132. Procedimento: SCP-132-1 foi rotacionado e posicionado sobre um de seus lados superiores. Resultado: nenhuma mudança aparente em SCP-132-1. Procedimento: SCP-132-1 foi invertido e colocado em uma base. Resultado: nenhuma mudança aparente em SCP-132-1. Procedimento: SCP-132-1 foi chacoalhado vigorosamente. Resultado: alguns grãos de areia em SCP-132 se movem como se afetados por uma brisa leve. Procedimento: SCP-132-1 foi chacoalhado vigorosamente. Resultado: nenhuma mudança aparente em SCP-132-01. Nota: parece que foi só o vento, ainda assim, é melhor garantir. Dr. Peterson. Procedimento: um vértice de SCP-132-1 foi raspado algumas vezes. Resultado: o vértice se desgasta como seria esperado de vidro normal. Procedimento: um maçarico é utilizado para aplicar calor a uma das faces de SCP-132-1. Resultado: o lado aquecido derrete, formando um buraco considerável em SCP-132-1. A cena do deserto não se altera. Nota: eu cutuquei o buraco, após o objeto esfriar, e não senti nada além de vidro. Parece que SCP-132 só mostra um deserto ilusório. Acredito ser possível que esteja mostrando um local verdadeiro, mas não faço ideia de como confirmar esta teoria ou identificar a área mostrada. Dr. Peterson. Registro de incidente 132-01. Doutora Haas. Presentemente localizada na área. Relatou ter derrubado o SCP-132-71 de sua escrivaninha. No impacto com o piso, SCP-132-71 se estilhaçou e o escritório de Doutora Haas foi tomado por ventanias. Outros possuidores de amostras de SCP-132 confirmaram que a área amostrada por SCP-132-71 e amostras conectadas estava passando por uma tempestade de areia. Adendo 132-1.
Estudos cuidados de SCP-132 revelam que diversas das amostras são contínuas, com a maior seção composta de 16 objetos distintos. Foi levantada a especulação sobre a existência de amostras não contidas. Adendo 132-2. A administração considerou o possível risco da existência de amostras de SCP-132 não contidas como sendo negligenciável, e determinou que a busca e captura de novas amostras deve receber menor prioridade. Palavras-chave relacionadas a SCP-132 foram adicionadas aos protocolos de busca padrão. Adendo 132-3. Uma grande caixa foi entregue a Dr. Richardson em sua residência, com o endereço remetente redigido, uma das empresas de fachada da fundação. Nenhum indivíduo associado a redigido relatou qualquer ligação com a caixa, e o objeto não está listado em nenhum dos registros redigido. Dentro da caixa, havia 37 amostras não catalogadas de SCP-132. 12 eram contínuas amostras já documentadas de SCP-132 e 3 amostras sem continuidade aparente com outras, encontravam-se conectadas. É relevante ressaltar ainda que 18 das amostras parecem mostrar solo marciano, das quais 13 parecem ser contínuas. Adendo 132-04. Seguindo a sugestão de Dr. Lo. Anotações foram feitas por um ano envolvendo ciclos de iluminação mostrados em grupos de SCP-132. Embora imprecisa, a Fundação agora possui uma estimativa aproximada de coordenadas de várias localizações mostradas por SCP-132. Nenhuma missão foi enviada a estes locais, mas equipes nas proximidades são encorajados a auxiliar Dr. Peterson no aperfeiçoamento das coordenadas.